E aí a gente já começa. Vamos lá, para a transcrição. Acho que tá ok, tá gravando. Então, deixa eu compartilhar agora. Boa tarde novamente. Vou compartilhar a apresentação. Só me dá um ok, por favor, está aparecendo novamente. Tá ok, professor, tá aparecendo sim. Então, ótimo. Então, como eu disse, o intuito da aula de hoje é fazer um resumo, né, da matéria, do que vai ser, na verdade, cobrado na prova, tá? Nessa primeira prova aí do primeiro bimestre. Lógico, se eu fosse para falar de tudo que foi abordado nas 8 unidades de aprendizagem, essa aula não seria possível, né? Então, é muito conteúdo para ser abordado numa aula só. Então, eu meio que direcionei os conteúdos aos quais eu vou cobrar em prova e fiz, né, os slides, né, abordei os slides e as explicações vão ser de acordo com o que eu vou pedir. Logicamente, com exemplos diferentes do que vão ser, né, pedidos na prova, mas que vão abordar aquilo que eu gostaria que vocês estudassem, que vocês compreendessem, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai tratar na aula de hoje? O primeiro assunto é sobre o dimensionamento de fluxo de caixa. Então, eu vou falar com vocês, né, da importância desse dimensionamento. Depois, nós vamos falar sobre os métodos de avaliação de investimento. Primeiro, vamos abordar o payback descontado e o valor presente líquido, né? Por isso que eu coloquei as siglas aí dos dois, né? PBD, que é o payback descontado, e o VPL, que é o valor presente líquido. Depois nós vamos tratar sobre a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, a gente vai falar um pouquinho dela, de como que vai funcionar também, que é um método, mas que eu vou tratar de forma separada, até mesmo porque ele vai ser tratado também de forma separada na prova, tá? Depois nós vamos falar sobre o custo médio ponderado de capital, que é uma metodologia, né, para a gente achar, né, o custo total da empresa, falar um pouquinho sobre isso. E depois sobre a análise de ponto de equilíbrio no que tange essa parte de análise de investimentos, do que a gente precisa e o que a gente vai abordar, tá certo? Então, vamos começar pelo primeiro assunto, tá? O primeiro assunto é sobre o dimensionamento de fluxo de caixa. Resumidamente, então, na verdade, as minhas explicações vão ser tentar ser o mais claro possível, de uma forma mais concisa também possível, tá? Toda decisão financeira, ela precisa ser baseada em informações. E essas informações, elas vão vir, como vocês aprenderam lá nas unidades de aprendizagens iniciais, da informação que a empresa tem no sistema. E essa informação que tem do sistema, ela vem de onde? Da contabilidade. Por isso que lá no primeiro semestre vocês tiveram a disciplina de contabilidade. E ao longo, né, dos semestres veio matemática financeira, veio economia, veio gestão financeira, tá? Que vai dando, né, uma visão, né, geral do que a análise de investimentos tem como propósito, tá? Então, para qualquer tipo de decisão de uma empresa de investir, porque para a empresa investir, ela quer escolher, né, algo que ela precisa para, logicamente, melhorar a atividade dela, como que eu vou dizer, essa decisão que a empresa tem de investir, logicamente precisa ser analisada, né? Por quê? Porque muitas vezes a empresa, quando ela vai investir, ela pode ter várias opções, e essas opções precisam ser analisadas até mesmo para os gestores tomarem a decisão que é mais compatível com o que a empresa deseja, tá? E aí veio, né, o conhecimento financeiro, que advém lá da administração financeira, para ajudar esses gestores a tomar esses tipos de decisões. E para dar essa informação financeira, a primeira coisa que uma empresa precisa fazer é dimensionar o fluxo de caixa. O que é dimensionar? É medir, tá? O que é fluxo de caixa? O fluxo do que de fato tem de entrada e saída de recurso financeiro. Entrada e saída de quê? De dinheiro, tá? Então,
Por que, Tessia? Porque tudo que a empresa vai investir, tudo que a empresa precisa investir, ela demanda também, necessariamente, recursos financeiros. Então, para eu entender se aquele investimento que vai ser feito vai contribuir para melhorar esse fluxo financeiro, eu preciso analisar se realmente ele é interessante, tá? E para isso a gente usa o fluxo de caixa, tá? Então, como eu coloquei aqui, ele é um aspecto mais importante de uma decisão de investimento, porque é através do dimensionamento dos fluxos previstos de caixa, que é o investimento, que é uma proposta, né? Que é um projeto, né? Que a gente fala tanto isso, né? É um projeto de investimento, a gente vai se basear nesse fluxo de caixa. Professora, mas por que previsto? Porque, na verdade, a gente, como gestores, a gente vai tentar entender se aquele investimento será viável ou não. E para a gente saber se ele é viável ou não, a gente vai tentar, com o conhecimento, né, saber o que ele vai contribuir para aumentar, né, o resultado da empresa. E esse resultado da empresa no aspecto financeiro dele. Então, por isso que a gente se baseia lá na informação contábil que já existe, para que a partir da informação que já existe, o quanto que esse investimento que está sendo feito vai agregar de resultado para os próximos anos, que ele vai entrar em vigor, né? Esse investimento entraria em vigor se ele for aprovado. Então, a ideia da análise de investimento é analisar perspectivas futuras, né? Por isso que a gente prevê fluxo de caixa, tá? Então, assim, ai, professora, mas como que a gente vai ter certeza? Pessoal, não se tem certeza. Previsão é basear em algo concreto que já existe, em conhecimento para poder prever uma coisa que vai acontecer. Lógico que pode ter várias, né, variáveis que isso vai mudar, que é o risco que a gente está tratando, que vai tratar lá mais para frente, né? Que vai falar sobre isso. Então, todo tipo de investimento, ele vai ter variáveis que não vão dar certo. Mas se a empresa faz uma análise, dimensiona aquilo que vai contribuir, a tendência é de que ela já está se preparando para que, se caso aconteça alguma coisa, ela tenha, né, uma possibilidade, ok? Então, o conhecimento desses benefícios futuros, a gente precisa ter quando a gente dimensiona o fluxo de caixa. Então, porque a gente vai ver se esse investimento, esse projeto, nessa proposta de investimento, vai contribuir para trazer esse benefício. E a gente vai tentar distribuir isso ao longo da vida, em a qual esse investimento vai entrar, né, em processo. Então, gente, só para vocês entenderem, porque eu acabo tirando um pouco lá do começo, mas o que é investir, então? Se a empresa vai comprar, ela precisa trocar uma máquina, ela está investindo. Se ela precisa aumentar uma linha de produção, vai ter que investir. Se ela for fazer um novo produto, ela vai ter que investir em comprar várias coisas. Ah, se ela quer fazer uma nova filial, sei lá, de distribuição, é um novo investimento. Então, tem investimentos que são pequenos, mas tem investimentos que são maiores, tá? E tudo isso precisa ser avaliado, ok? Então, o que é interessante e importante que vocês entendam? Que essa proposta de investimento precisa agregar resultados para a empresa, tá? De modo que eles aumentem ao longo da vida aos quais esse investimento vai estar, né, acontecendo, ok? Para mensurar esse fluxo de caixa, a gente, diante do que eu expliquei, ele é mensurado em termos incrementais. Como eu disse, incremento, o que traz a mais do que já existe, ok? Então, esses valores, né, relevantes são os que se originam em consequência da decisão de investimento. Então, a empresa, ela vai estudar, se ela fizer aquela proposta de investimento, o quanto a mais de recursos financeiros que esse investimento vai trazer para a empresa, ok?
Tudo que não se alterar em função da decisão de investimento não apresenta nenhum interesse para mensurar o fluxo de caixa. Então, existem alguns itens, né? Como que eu vou dizer? Não é itens, alguns pontos, né? Que não vão ter influências financeiras nas decisões de investimento. E essas decisões, então, não vão ser afetadas, tá? Em função disso, ok? E é importante também identificar os efeitos colaterais decorrentes do projeto sobre os resultados da empresa. Como eu disse, se eu estou avaliando o quanto a mais ele vai trazer de recurso, eu também preciso avaliar se o quanto a mais está trazendo o resultado que a empresa espera, que nada mais é do que o retorno que os investidores querem através desse investimento, ok? Então, é por isso que a gente sempre fala muito, qual que é a taxa mínima de atratividade, né? Por quê? Porque o investidor, ele quer saber se, de fato, ele investindo, fazendo aquele investimento, ele vai ter o retorno a qual ele espera. Porque senão ele mantém aquilo que ele já tem, ele não precisa fazer um novo investimento. Então, a ideia de investimento é mais ou menos assim, ok? Dúvidas sobre essa parte de dimensionamento aqui? Do que eu expliquei? Alguém quer comentar? Não? Então, gente, quando a gente vai dimensionar o fluxo de caixa, a gente acaba se baseando, né, no que aconteceu já na empresa e projeta, né, como se fosse, né, um novo resultado para a empresa, se ela tiver de fato feito esse investimento. Como eu disse, a gente faz uma previsão do que pode acontecer, tá? Então, para a gente fazer esse fluxo de caixa, nós vamos ter que ter algumas informações. A primeira informação é o desembolso, o investimento inicial que a empresa precisa para poder, né, de fato, ter o investimento. Então, é o que a empresa precisa realmente desembolsar para que o investimento aconteça. Então ela vai comprar uma nova máquina, né? Então, quanto que custa essa máquina, né? Quanto que a empresa precisa gastar para essa máquina funcionar? Então, quanto que é o que ela precisa para que, de fato, essa máquina comece a produção dela? Então, esse é o desembolso, né? O investimento inicial que a empresa tem, ok? O segundo é quais são as receitas que esse investimento pode trazer a mais para a empresa, ou seja, qual que é o recebimento de vendas, como eu disse, financeiro, né? Que esse projeto de investimento vai trazer como entrada de dinheiro para a empresa, tá? Então, o que essa empresa vai receber a mais? Ela pôs a máquina em produção, ela vai vender mais unidades, o mercado vai absorver essas unidades, então ela vai ter uma receita maior devido à venda maior que ela vai ter daquelas unidades a mais. Então, beleza, essas unidades a mais, essa venda, são essas receitas que eu vou considerar, tá? E a mesma coisa, os custos e as despesas inerentes a essa nova atividade. Então, eu contratei uma nova máquina, eu vou ter que contratar uma mão de obra para poder cuidar ali da máquina, ou seja, fazer ela funcionar. Então, se eu tenho que contratar uma mão de obra, eu vou ter necessariamente um gasto com essa pessoa, salário, encargos, enfim. Então, esse eu também tenho que projetar, ou seja, além do que eu já tenho, eu vou ter mais um outro gasto, tá? Então, eu preciso projetar tudo isso. Que a gente fala, assim como o desembolso inicial, todo gasto que a empresa tem gera para ela uma saída de recurso financeiro, ok? E também é importante entender que existem algumas despesas que são consideradas, né, pela contabilidade por causa do regime de competência que está relacionado com o atribuir devido a acontecer, mas não financeiramente, mas que a empresa precisa já se programar, porque no futuro ela vai precisar disso acontecer. Que é o que a gente fala que são as despesas não desembolsáveis, tá? Por exemplo, depreciação. Então, a máquina, por exemplo, ela vai depreciar, a contabilidade já considera isso, porque no futuro ela vai ter que ser
né, reposta, né, por uma nova máquina, apesar dela não necessariamente ter um desembolso, tá? Por isso, a gente considera, se a gente pegar como base o que a contabilidade está fazendo, a gente considera a depreciação que a contabilidade já está considerando como despesa, algo que não, de fato, vai influenciar no caixa. Por isso que a gente coloca ela como não, a gente não deve considerar. Então, se a gente pegou as informações, né, vindas lá da contabilidade e a contabilidade considerou como despesa a depreciação, por exemplo, da máquina, a gente não pode considerar ela no nosso cálculo do fluxo de caixa, porque ela não é desembolsável. Eu não vou tirar dinheiro para pagar a depreciação. Então, aí a gente precisa reconsiderá-la como sendo algo, né, como sendo uma entrada de recurso financeiro, ok? E também, se no final, né, do período de vida dessa máquina seja possível, né, vendê-la, a gente fala que a gente precisa considerar que a venda da máquina, que a gente chama de valor residual, né, dessa máquina, ela precisa ser considerada, porque quer queira, quer não, é uma possível entrada de caixa lá no final da vida dela, quando a gente for repor ela por uma nova, a gente considera isso como um valor de entrada. Se é possível a gente prever isso, a gente tem que considerar como uma entrada. Resumindo aqui para vocês, quando a gente dimensiona um fluxo de caixa, a gente usa informações que estão na contabilidade para nos ajudar a entender o que de fato pode acontecer caso o investimento seja feito, ok? E o que a gente precisa são esses principais itens que eu listei para vocês, tá? O desembolso, que a gente chama de investimento inicial, receita, custo e despesa, que a gente precisa, né, considerar. Receita vai ser uma entrada de recurso financeiro e custos e despesas que a gente considera como saída de recurso, tá? E as despesas, como eu expliquei para vocês, não desembolsáveis, que não vai sair recurso, a gente precisa recolocar no fluxo. E a venda de ativo, colocando como entrada de recurso, ok? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só posso pedir para vocês fecharem o microfone, quem tiver com o microfone aberto, só quando forem falar, porque fica dando um pouquinho de eco para mim e às vezes não atrapalha. Por favor, se puderem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu não estou conseguindo ver. Não era assim, mas o coisa ele mudou, o Teams, e eu não estou conseguindo entrar na aula. Eu só consigo ver a minha apresentação. Então, vamos fazer assim, já que eu não consigo ver, no final da aula, se tiver que voltar nos slides, eu volto com vocês, tá bom? Então, agora vamos entrar no payback descontado e no valor presente líquido. O que é o payback e o que é o valor presente líquido? Vamos começar pelo valor presente líquido. Resumidamente, o valor presente líquido é um tipo de método para avaliar o investimento, ou seja, se o investimento deve ser feito ou não, ele é viável para a empresa, tá? Como eu disse para vocês, a empresa precisa avaliar, porque senão ela não vai fazer um investimento, né? Se ele não trouxer aquilo que ela espera de rentabilidade, não tem por que ela investir. Então, o valor presente líquido, ele tem como base, né, como premissa, tá? Verificar isso. E o que ele faz? Ele permite que compare o valor presente do desempenho futuro dos seus lucros com o investimento inicial. Lembra que eu acabei de explicar que para eu dimensionar o fluxo de caixa, eu preciso saber o que de fato a empresa vai ter de dispêndio inicial para fazer o investimento, que é o investimento inicial. Então, o que é o VPL? É justamente comparar o que a empresa investiu inicialmente com, lembra os fluxos de caixas que foram feitos ao longo da vida desse investimento? Eu vou trazê-los a valor presente, porque em finanças, lembrando disso, né? Em administração financeira, para a gente poder comparar, nós não podemos comparar em tempos diferentes.
Até por isso que lá na primeira unidade a gente fala da importância do valor do dinheiro no tempo, né? Então, para a gente comparar, a gente precisa comparar no mesmo valor. E como é mais fácil a gente trazer isso ao tempo presente, porque já existe o dispêndio inicial que está no tempo presente, a gente desconta os fluxos de caixa, isso a gente aprendeu lá em gestão financeira, né? Desconta os fluxos de caixa pela taxa mínima de atratividade, que é aquilo que os gestores querem de rentabilidade, tá? E traz eles ao mesmo período do investimento inicial. Então, por exemplo, eu fiz o fluxo de caixa do investimento, que geralmente há uma projeção de mais ou menos 5 anos, que é aquelas passíveis da gente conseguir avaliar. Fazemos a projeção do ano 1, do 2, do 3, do 4 e do 5, tá? Para eu comparar com esse investimento inicial, eu vou pegar cada um desses anos e vou trazê-los a valor presente. Então, o resultado do primeiro ano aconteceu no final do primeiro ano. Então, eu pego o valor do primeiro ano, do final, e trago a valor presente, descontando a taxa mínima de atratividade do primeiro ano. Então, dado um período só. O segundo ano, mesma coisa. Eu pego a rentabilidade que teve no segundo ano, trago a valor presente descontando a taxa mínima de atratividade pelos 2 anos. Então, aí por isso que a gente desconta por 2 por juro composto. Então, a gente está tirando 2 anos. E assim a gente faz para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. Se a gente fizer a comparação desse investimento inicial com o valor presente desses fluxos de caixa, o valor presente líquido, para a gente avaliar e falar que ele é, né, viável, o projeto é viável, ele tem que dar positivo. Por quê? Porque desses fluxos de caixas trazidos a valor presente, eu tiro o investimento inicial. Então, esse investimento inicial retirado, eu tenho só o líquido do que o investimento trouxe de retorno para a empresa. E esse líquido tem que ser positivo. Porque se ele for negativo, ele não está retornando a taxa que o investidor gostaria. Se ele for nulo, também está trazendo só o que ele quer e não mais, né? Então, a gente fala que o nulo ainda é aceitável, caso os investidores aceitem que ele vai trazer só aquele valor. Mas o mais esperado é que seja maior do que o que eles esperam, para trazer um retorno maior para a empresa, ok? Por isso que, né, não gosto de fórmula, tá, gente? Mas eu gosto de entendimento, tá? Então, o valor presente líquido nada mais é do que o descontado valor presente dos fluxos de caixa, o que foi gasto inicialmente. Então, essa é a essência do valor presente líquido. E para ele ser viável, ele tem que ser maior que zero ou positivo, né? Melhor que seja positivo. Eu coloquei aqui um exemplo, até foi o professor Fabiano que me ajudou na aula do semestre passado, e eu acabei mantendo essa parte aqui. O valor presente de um fluxo de caixa. Eu pus aqui, ó. Vamos supor, né, que o valor futuro de um ano seja 120 mil, ou seja, lá no final do primeiro ano, a empresa tenha lá o fluxo de caixa dela rendeu 120 mil reais. Ou seja, o projeto de investimento trouxe para a empresa um retorno positivo de 120 mil. E vamos supor que a taxa de atratividade dos investidores que eles querem de retorno seja 16% ao ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os 120 mil por essa taxa. Para a gente dividir, né, matematicamente falando, a gente tem que dividir, né, o valor pela taxa. Mas se a gente dividir por 0,16, a gente não está considerando 120 mil. Então, a gente tem que tirar desses 120 mil o valor que de fato é da taxa. Então, eu vou pegar os 120 mil e dividir por 1,16, ou seja, por um período só. E aí, a gente vai chegar no valor presente desse fluxo, que é 103.448,28. Então, o que é o valor presente do fluxo de caixa? É os 120 mil, ó, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade, ó, 1 mais 0,16,
e N, que é o período a qual o fluxo de caixa estava, que no caso aqui é 1, que é o ano 1. Então, 120 mil dividido por 1,16, eu vou ter o valor presente do fluxo de caixa do ano 1 de 103.448,28. Ficou claro? Ficou. Ficou? Sim? Sim, professora. Sim. Tá. Vamos agora para o payback e depois nós vamos fazer um exercício juntando os dois, o payback e o VPL, tá? Então vamos lá. O payback descontado, diferente do payback simples, tá, pessoal? Porque o payback simples a gente não usa muito em decisões de investimento, porque ele não considera essa taxa mínima de atratividade do investidor, ela não considera o retorno do investidor. Então, o payback descontado é o que é o mais utilizado, porque ele tem as mesmas premissas do valor presente líquido, né? Porque a gente considera uma taxa mínima de atratividade para a gente saber que se de fato o retorno que o investidor espera seja dentro do período que ele espera, dada a taxa de atratividade que ele quer, tá? Então, o payback descontado, ele é recomendado por quê? Porque ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, que é o que eu disse a vocês, né? Se eu não uso esse desconto da taxa mínima, eu não estou considerando o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, assim, no fluxo de caixa, vou pôr um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos considerar os juros de 15% ao ano e a gente vai calcular o payback. Vamos entender primeiro. O que é o investimento inicial desse projeto de investimento? É 130.600. Então, ou seja, a empresa vai gastar inicialmente para começar o projeto de investimento R$130.600, ok? No primeiro ano, ela vai ter um retorno de 72.993, tá? Lá no final do primeiro ano. Lá no final do segundo ano, ela vai ter 92.133. E lá no final do terceiro ano, 113.186. Como eu disse a vocês, assim como o valor presente líquido, o payback descontado considera a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade agora é 15%. Então, eu tenho que pegar cada um desses fluxos que estão nos anos e trazer também a valor presente, tá? Então, vamos lá. O primeiro ano, a gente vai pegar os 72.993 e dividir por 1 mais a taxa mínima de atratividade, que é 15%. Elevada a um ano só, porque foi um ano só para a gente trazer a valor presente. Feito isso, nós vamos chegar nesse valor, 63.472, ok? No segundo ano, a mesma coisa. Eu pego o valor retornado do fluxo, divido por 1 mais a taxa de atratividade, só que agora, como é no segundo ano que a gente teve o retorno, nós temos que elevar 2 para descontar 2 anos que houve, né, o desconto dessa taxa que eles querem de retorno. Então, a gente vai pegar os 92.133 dividido por 1,15 elevado a 2, tá? Então, a gente vai ter aqui 69.665 de resultado no segundo ano, descontando a taxa de atratividade, ok? No terceiro ano, a mesma coisa, 113 divide por 1,15, só que agora elevado a 3, porque está no terceiro ano. Então, a gente vai ter 74.421. Para a gente saber o payback descontado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o investimento inicial e ir tirando o quanto a gente está tendo de retorno ao longo dos anos. Tessia, mas por que você não tira esse retorno aqui? Porque o payback descontado, ele considera o valor do dinheiro no tempo, então eu trouxe todos a valor presente e eu tenho que tirar depois de descontado dessa taxa de atratividade, ok? Então, nesse caso aqui, no primeiro ano, eu vou pegar de 130.600, eu vou tirar, na verdade, eu não vou tirar, né? Eu vou somar, porque aqui teve uma entrada de 63, e esse aqui é a saída. Então, o que acontece?
Dos 136.600, a empresa conseguiu retornar 63.472. Então, ainda resta para ela retornar quanto? 67.128, ok? Aí eu vou lá no segundo ano. Ó, ela teve um retorno de 69.665. Ops, ela já conseguiu retornar o valor. Quando? Até o final do segundo ano, ela já conseguiu retornar. Então, ou seja, em 1 ano e quase 2, ela conseguiu retornar tudo que ela investiu inicialmente. Tessia, como que você descobriu? Por quê? 69 é positivo e esse é o quanto precisava, que era 67. 69 com 67, eu já tenho positivamente 2.533. Então, esses 2.533 é justamente mostrando que já antes de finalizar o segundo ano, a empresa retornou o valor inicialmente investido, tá? Então, nesse caso aqui, 67 dividido pelo 69 vezes 12. Por quê? Para eu descobrir quantos meses após 1 ano que a empresa conseguiu retornar. Então, percebam que em até 2 anos, ela retornou, né, o valor investido. Ficou claro? Me deem aí um ok, por favor. Sim, ficou. De verdade? Tá claro. Beleza. Então, agora vamos para um exercício, tá? Para vocês entenderem os dois aplicados num exercício, tá? Vamos supor que eu tenha, né, 2 propostas de investimento e essas propostas são excludentes. O que é excludente? Se eu aceitar uma, eu não posso aceitar a outra. Então, ou seja, eu tenho que escolher aquela que mais acrescenta valor, como eu coloquei aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que eu vou conseguir. Como eu coloquei aqui, ó, são excludentes, né? Pode ser aceito pela empresa só uma, então eu tenho que escolher aquela que tem mais valor, ok? Então vamos lá. Vamos supor que uma empresa precisa avaliar 2 propostas mutuamente excludentes para alavancar seus resultados. Em uma primeira proposta, a empresa vai investir 350 mil em propaganda e promoção e espera ganhar 110 mil reais ao ano nos próximos 5 anos. Ou seja, no primeiro ano vai ganhar 110, no segundo 110, no terceiro 110, no quarto 110 e no quinto 110, tá? A segunda proposta também é para gastar em propaganda e promoção e ela vai ter que investir 450. Porém, ela está investindo mais. Ela está esperando ganhar mais, ó. 150 também, da mesma forma, no 1, no 2, no 3, no 4 e no quinto ano, ok? O que os investidores querem? Eles querem uma taxa mínima de atratividade, ou seja, eles querem pelo menos 12,75% ao ano de retorno, tá? Então, vamos lá. Foi dada algumas afirmações aqui, né? Quais são as afirmações? Espera aí, gente, que o negocinho tá bem em cima do que eu tenho que ler. Espera aí. Deixa eu tirar o negócio aqui. Vamos lá. Opa. Problemas. Aí, foi. A primeira afirmação. O valor presente líquido da primeira proposta é maior que o valor presente líquido da segunda. Além disso, o valor investido na primeira proposta é maior. Aqui a gente já começa a já identificar algumas coisas, né? Mas eu vou falar uma por uma daqui para frente. O período de payback descontado da primeira proposta é maior que o da segunda, portanto, esta segunda proposta é que deveria ser excluída por retornar o valor investido em menor tempo. Ó, essa aqui, pelo menos, todo o fundamento está correto, a gente só precisa analisar se ela está correta. Terceira, o período de payback descontado de ambas as propostas acontece antes de 3 anos e 11 meses. Aí a gente precisa analisar. Portanto, ambas seriam aceitáveis, caso não fossem excludentes. Aqui também a gente poderia
temos só que ver se esses 3 anos de 11 tá ok, mas essa também poderia estar ok, tá? A 4. As duas propostas possuem valor presente líquido positivo, sendo que o VPL da segunda é maior e por isso deve ser aceita. Ó, a 2, a 3 e a 4 podem estar corretas, nós temos que analisar. E aí depois a gente tem que analisar qual que a gente vai assinalar. Então vamos aos cálculos. Vamos primeiro analisar a proposta 1, ok? Ela lembra que era 350 que tinha que investir, tá? E ela tinha retorno positivo de 110 até o 5º ano, tá? Lembra que a taxa mínima de atratividade era 12,75%, tá? Vamos lembrar disso, né? 12,75%. E aí, a gente tem que descontar os fluxos de caixa, dada essa taxa mínima, né, de atratividade, tá? Então, o que foi feito? A gente pegou o fator de divisão, que é 1 mais a taxa de juro, 0,1275, né? Elevado a cada um. Então, aqui no primeiro ano, ó, 1,1275, porque só tem um ano, então a taxa não foi elevada à quantidade de anos, porque se a gente elevar o número elevado a 1 é ele mesmo, né? No segundo ano, já ele vai aumentar esse fator de divisão, porque é 1,1275 vezes 1,1275, tá? Então, aqui é só para vocês saberem, pelo valor de 110, quanto que a gente dividiu, tá? Então, ó, 110 no primeiro ano, dividido por 1,1275, a gente vai ter o valor presente do fluxo de caixa do primeiro ano em 97. Então, aí a gente pega o 350, né? E soma esse valor. Então, ainda a gente não conseguiu o retorno no primeiro ano, não, porque o fluxo de caixa, né? O valor dele ainda tá negativo, ok? E aí a gente faz isso com todos os fluxos, tá? Deixa eu pôr para cima de novo. Então, aqui a gente fez o desconto de 110 pelo valor 1,1275 elevado a 2, deu 86. Então, esse valor de 252 é o que precisa retornar. Só retornou 86, então ele ainda precisa retornar 165. Aí vem o terceiro ano. 110 dividido por 1,275 elevado a 3. Vai dar 76. Ainda não consegue retornar os 165. Então, ainda resta 89. Aí vem o quarto ano. 110, tira 68, que foi descontado. Ainda falta 21. Então, só retornou entre o quarto e o quinto ano, ó, tá vendo? Então, 21 retornou 60 mil no quinto. Então, o valor presente líquido vai ser justamente esses 60 menos esses 21. Então, a gente vai ter o valor presente líquido de 39 para a proposta 1, tá? E no caso do payback, a gente vai pegar o valor negativo do último fluxo, que deu 21, e dividir pelo valor positivo do fluxo que veio gerado do quinto ano, para a gente descobrir os meses, né? Então, quando que retornou do payback? 4 anos e 5 meses. Vamos para a proposta. Aqui, gente, eu também coloquei para vocês como que vocês podem fazer pela calculadora financeira, tá? Tanto o valor presente líquido, né, quanto também a taxa, desculpa, eu coloquei de duas formas, né? Como que vocês podem fazer usando a calculadora, esquece a tese. Então, e aqui eu coloquei como vocês fariam, né? Usando os cálculos anteriores. Então, a gente consegue achar o valor presente líquido usando essas teclas da calculadora financeira, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês esses slides, então, caso vocês queiram fazer, podem fazer e conferir que dá exatamente o valor que a gente tem, ok? E vamos para a proposta 2, tá? A proposta 2, lembra que era 450? A gente vai fazendo a mesma coisa. Divide e traz todos a valor presente, tá? Achou só no lá de novo, entre o quarto e o quinto ano, né? Então, pegamos o fluxo negativo,
Dividimos pelo valor do fluxo, né, de caixa positivo aqui e achamos os meses. Então, o retorno de payback vai ser em 4 anos e 1 mês. E o valor presente líquido vai ser 80.818. O que a gente chega de informação até agora? Primeiro, o valor presente líquido da proposta 2 é maior. Então, aqui a gente, pelo valor presente líquido, a proposta 2 é que deve ser aceita, tá? O payback também da proposta 2, ó, só para vocês verem, ele acontece antes também. Então, ele também, pelo payback, ele é o mais aceitável, tá? Então, tanto um quanto o outro, a gente deve aceitar a proposta 2. Então, agora vamos avaliar as afirmativas, né? A1, o valor presente líquido da primeira proposta é maior. Não é, ela já é falsa, tá? E o valor investido da primeira proposta é maior? Não, muito pelo contrário, é menor, né? É 350 mil. Então, essa já é falsa, ok? O período de payback descontado da primeira proposta é maior que o da segunda? Sim, é. Primeira proposta, 4 anos e 5 meses. Segunda proposta, 4 anos e 1 mês. Esta segunda proposta é que deveria ser aceita, escolhida, por retornar o valor investido em menor tempo. Correto. O período de payback descontado de ambas as propostas acontece antes de 3 anos e 11 meses. Não, acontece só após o 4º ano. As duas propostas possuem valor presente líquido positivo. Correto? Todas as duas. Sendo que a segunda é maior. Sim, ela é maior, lembra? Deu 80 e tantos mil? Então, ela deve ser aceita, sim. Então, qual é a aceita? 2 e 4. Se a gente voltar lá nas alternativas, vou voltar para vocês verem. A alternativa correta é a 2 e 4, que é a letra C. Ok? Dúvidas na resolução desse exercício? Fui rápida demais? Não, tô tranquilo. Tá dando para acompanhar? Sim. Sim? Então, pessoal, sempre, até me perguntam muito, professora, vai ter fórmula? Não, porque o payback, o valor presente líquido, nada mais é, gente, do que uma aplicação do valor presente. Então, é só você dividir o valor futuro do fluxo de caixa pela taxa mínima de atratividade pelos períodos e considerar o investimento inicial. Então, as duas têm a mesma premissa, tá? Então, não precisa a gente decorar a fórmula, a gente precisa entender o que foi feito, ok? Taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, como ela é difícil de calcular, se for abordada em prova, essa taxa já vai estar calculada. Vocês apenas precisam analisar e entender o que é a taxa interna de retorno, ok? Então, o que é a taxa interna de retorno, Tessia? É a taxa de desconto que vai igualar o que foi investido inicialmente com o que ele está trazendo de retorno. Então, ou seja, o quanto de investimento inicial, né? Desculpa, o quanto de fluxo de caixa eu preciso para eu ter de volta o que eu investi inicialmente. Ou seja, a taxa interna de retorno é quando o VPL é o quê? Nulo, ele é zero. Então, ou seja, se inicialmente eu investi 200 mil e o meu investimento trouxe para mim um retorno de 200 mil, a taxa interna de retorno, ou seja, a taxa que está interna no projeto de investimento, é a que fez com que o VPL fosse nulo, fosse zero, ok? Então, como eu analiso a taxa interna de retorno? Então, vamos supor que foi lá colocado que a taxa interna de retorno do projeto é 15%, tá? Aí, os investidores querem uma taxa de 12% de retorno. Esse investimento está retornando aquilo que os investidores querem? Sim, ele está retornando mais do que eles querem. Está retornando 15%. Então, se ele está retornando 15, ele está retornando mais do que os 12 que eles pretendem. Então, é viável o projeto? Sim.
Agora, se foi informado, a taxa de retorno, a taxa interna de retorno é 10%, mas os investidores querem 12% de retorno. O projeto é interessante? Não, ele não é, porque ele está menor do que os investidores gostariam. Então, o que for perguntado da taxa interna de retorno é justamente isso, ok? A taxa mínima de atratividade tem que ser, tá? Tem que ser, né, menor ou igual do que a taxa interna de retorno, ok? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro. Sim, sim. Então, é isso que vocês têm que olhar, tá? Então, a taxa mínima de atratividade, até vou colocar aqui para vocês, tá? Ela tem que ser, né? Menor. Ixi, gente, eu errei. Deixa eu fazer uns. Ela tem que ser menor ou igual à taxa interna de retorno, ok? Então, ou seja, a taxa interna de retorno tem que ser maior ou igual do que a taxa mínima de atratividade. Acho que vai ficar melhor assim. Vamos esquecer esse aqui, ó. Mas por quê? Hã? Por quê? Porque o quê? Falei alguma coisa errada? Será que eu falei errado o que eu falei? Peraí, deixa eu apagar tudo. Não, pera, não, assim, eu fiquei meio confusa. Tipo, a taxa interna de retorno tem que ser Peraí, deixa eu falar. maior? Não, peraí. Deixa eu te pagar tudo aqui, Vanessa. Porque eu acho que eu falei errado. Eu expliquei e depois eu fiz a conclusão errada. Vamos lá. A taxa interna de retorno é o que iguala, certo? Vamos explicar de novo. Ou seja, é o que faz com que o valor presente líquido seja zero. Ou seja, o investimento inicial feito foi totalmente retornado pelo projeto de investimento. Então, quando a gente encontra a taxa interna de retorno, a gente está encontrando o quanto que o projeto de investimento de fato vai trazer de retorno para a empresa, tá? Então, a taxa, vamos supor que os investidores querem uma taxa mínima de atratividade de 12%, que foi o exemplo que eu dei, tá? Se a taxa interna de retorno for de 15%, certo? Eu falei certo, eu dei a conclusão correta. Se a taxa de retorno, interna de retorno, for maior do que a taxa mínima de atratividade, o projeto tem que ser aceito. Tá certinho meu raciocínio. Até falei, achei que eu estava fazendo raciocínio errado. Olha aqui, se a taxa é 15, quer dizer que o investimento está retornando mais do que o investidor espera, que é 12, certo? Então, ou seja, o projeto de investimento está retornando o que os investidores querem e ainda trazendo um retorno positivo a mais. Ok? Ah, sim. Ah, agora eu Entendeu? entendi. Melhor pôr Uhum. número, Vanessa, que até eu achei que eu estava fazendo errado. Tá? Obrigada. Essa é a ideia. Porque a taxa interna, eu quero que vocês entendam, por isso que ela não é fácil de calcular, ela demanda um cálculo um pouquinho mais complicado, e por isso que eu não vou cobrar em prova, porque para mim não importa vocês saberem calcular, porque a calculadora financeira, você inserindo um valor lá certinho, você calcula a taxa interna de retorno. Então, para mim, não me importa saber se vocês sabem calcular, tá? Porque isso a gente pega as teclas da calculadora e fazemos o cálculo. O mais importante é analisar. Ó, esse projeto de investimento tem uma taxa interna de retorno de 15%. Beleza, ele é viável? Para eu saber se ele é viável, eu preciso saber o que o investidor quer de retorno. Ah, ele quer 12. Beleza, então ele é viável. Não, ele quer 18. Então ele não é viável. Por que não? Porque ele está retornando 15%. 18 não. 18 é o que o investidor quer. Então ele está retornando menos do que o investidor espera. Ok? Certo, pessoal? Ok. Beleza. Agora vamos para o nosso penúltimo assunto aí, que é o custo médio ponderado de capital, tá? Para vocês entenderem, quando uma empresa vai fazer investimentos, ela precisa de financiamento. Que financiamento?
de recursos ou que ela já tenha, que a gente fala que é o recurso próprio dela, o recurso da empresa, ou recursos que ela ainda não tem e que ela vai até o mercado e pede emprestado, através de uma instituição financeira, através de programas do governo, tá? Como a gente sabe que tem o BNDES, né, que tem linhas, né, de crédito interessantes para a empresa. Enfim, ela vai até o mercado atrás desse tipo de financiamento. O que é importante vocês entenderem? Para eu avaliar o investimento, eu preciso também verificar se o custo que eu vou ter para poder gerar esse meu investimento, ele realmente vai ser suportado pelo que o investimento vai trazer de retorno e, logicamente, ele vai trazer positivamente o retorno que a empresa deseja, tá? Então, eu preciso avaliar o custo disso. Esse aqui que é custo. Até agora, a gente fez avaliações sem considerar que a empresa foi até o mercado financeiro. A gente está usando só o que o investidor quer de retorno, que é essa taxa mínima de atratividade, que é o recurso próprio da empresa. Mas o custo no mercado é o custo que a empresa tem para fazer tipo um juro, tá? Um financiamento, que é o juro que ela vai pagar por esse financiamento. Se o mercado, por exemplo, cobrar dela 20% ao ano, eu preciso avaliar se esses 20% ao ano realmente vai ser compensado pelo investimento que a empresa vai fazer. E é justamente isso que o custo médio ponderado de capital faz. Ele descobre, dentre os tipos de investimento que a empresa está fazendo, se esse custo é realmente compensatório diante do retorno que esse investimento vai dar para a empresa, ok? Então, vou ler aqui para vocês o que eu quero, né, tratar, e aí eu vou explicando a medida, né? Então, o custo médio, ele considera as várias fontes de financiamento de capital, que a gente fala que são duas. Próprias, então vou pôr P aqui, e terceiros, tá? É as duas fontes que a empresa tem. Ou ela usa o que ela já tem, ou ela pede emprestado para alguém, tá? Quando há várias fontes de financiamento, ou seja, quando eu uso própria e terceiros, é preciso, né, verificar a taxa mínima de atratividade que faz com que o projeto de investimento seja viável ou não, como eu acabei de explicar para vocês. Então, se eu usar várias fontes, eu preciso saber se esse custo realmente vai compensar a taxa que o investidor pretende, ok? E para isso, existe essa metodologia que ajuda a gente a entender se compensa, dada a taxa mínima de atratividade, esse custo médio que a gente vai descobrir, né, diante de cada tipo de investimento que a empresa vai fazer, tá? Então, como diz aqui, o custo médio, ele significa a ponderação de cada um dos custos de capital a serem utilizados para o projeto de investimento. Então, eu usei 30% de capital próprio e 70% de capital de terceiros. Logicamente que o meu capital próprio, eu tenho que, né, remunerar o investidor. Vamos supor que o investidor quer os 12% de retorno. Então, esse é o juro, né? 12%. Agora, no mercado, eu estou tendo um custo, ou seja, o juro cobrado que eu vou ter que fazer é de 15%. Então, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que ponderar. Se o meu recurso, 30% dele que eu vou precisar, eu vou usar o que eu já tenho, eu preciso ponderar com o restante dos 70% que eu vou pegar no mercado, dado esse custo. Então, o custo médio ponderado de capital vai justamente fazer essa ponderação, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Os custos de capital são decorrentes de financiamentos com terceiro, por exemplo, dívidas no mercado financeiro, e capital próprio, que é os recursos dos investidores da empresa. Nós vamos fazer um exemplo disso, né? Vamos supor um microempreendedor que possui um restaurante. Ele deseja implementar um sistema de delivery, tá? E ele vai financiar o projeto dele da seguinte forma.
30% ele vai usar recursos do BNDES. 15% ele vai pegar empréstimos bancários. Então, ó, aqui é terceiro, aqui é terceiro, tá? E o restante ele vai usar recurso próprio. Então, aqui é próprio. Beleza. Então, ele está usando diversas fontes de financiamento, né? Próprio e terceiro. Então, vamos lá. O financiamento do BNDES vai custar 4,5% para a empresa. Então, ou seja, 30% que eu vou usar, eu vou ter um custo de 4,5%. Os empréstimos bancários vão dar um custo para a empresa de 18% dos 15% que ela vai usar, tá? E o custo de recursos próprios, 12,5% dos 55% que ela vai usar. Como que eu vou calcular o custo médio ponderado de capital? Lembra que ele pondera todas as fontes, né? Então, ó, a empresa vai usar 30% vezes os 4,5%. Feito isso, eu vou gerar 1,35%, dado os 30% que ele usou para fazer o empréstimo, né, junto ao BNDES. Agora, no mercado financeiro, né, com o banco, ela pegou 15% com o banco do que ela investiu. Então, 18% foi o custo. Então, ele gerou um custo de 2,7%, ponderado os 15% que ele foi usado. E agora, os recursos próprios, 55%, e a taxa que eles querem de retorno é 2,5%. Então, eu tenho o valor do recurso próprio. Soma os três, 1,35 mais 2,7 mais 6,87. Ou seja, eu vou ter um custo total de 10,925. Ok? Então, o custo para fazer o sistema de delivery é de 10,925. Tá? Então, ou seja, indo no mercado para financiar as atividades, ele vai ter esse custo. Então, o que quer dizer, gente? Se o sistema de delivery custar 100 mil reais, ele vai ter um custo de quanto? De médio, custo médio dele é de 100 mil vezes 10,925%, né? O que isso quer dizer? Que, na verdade, ele vai ter um custo total de 100 mil mais 10.925. Então, no final, ele vai ter um custo total de 110.925. Então, na verdade, pessoal, inicialmente, ele vai investir não 100 mil, mas 110.925. Ok? Ok. Deu para entender? Ok. Sim? Sim. Então, vamos para o próximo e último, né? Que eu falo que ela é uma consequência, né, de uma das análises que eu acredito ser uma das mais importantes aí, apesar da gente ter alguns poréns na sua aplicabilidade, mas eu acho ela muito eficiente e vale a pena, né, para análise de investimento, para a gente verificar a sensibilidade, né, diante dos prováveis cenários que uma empresa pode ter. A economia vai ter uma recessão. Eu consigo fazer uma nova análise desse ponto de equilíbrio nesse período de recessão. Ela vai ter um período de possibilidade de crescimento econômico. Dá para eu construir um novo cenário baseado, fazendo um novo ponto de equilíbrio dessa mesma ideia. Então, o ponto de equilíbrio, gente, ele nada mais é do que utilizar alguns conceitos contábeis para a gestão financeira, tá? O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que toda receita que a empresa tem se iguala
a todos os gastos que a empresa tem, ou seja, todos os custos e despesas que a empresa tem. Então, ou seja, no ponto de equilíbrio, a empresa não tem lucro contábil. O lucro dela é zero, tá? O que é lucro zero? Não tem lucro. Tudo que ela recebeu diante das vendas que ela fez, sei lá, se ela fez alguma aplicação, algo que ela teve, que gerou receita para ela, só conseguiu pagar os custos e despesas que ela teve, tá? Não retornando mais nada. Então, lucro contábil zero, ok? Se eu uso esse ponto de equilíbrio, já colocando uma informação a mais, por exemplo, eu quero colocar nesse ponto de equilíbrio que os investidores querem lá os 12% que eu tanto estou falando, né, de retorno. Então eu vou colocar que ele vai ter um lucro aí no ano que vem de 12% do valor. Então eu vou acrescentar esse lucro, que a gente chama de lucro que a empresa deseja, tá? 12% das receitas que ela teve. Então, vamos supor que ela teve uma venda de 1 milhão, ela teve 12% aí que ela deseja, então tem que ter um lucro de 120, que é o que os investidores querem. Quando eu faço isso, aí já não é um lucro contábil, é um lucro que a gente chama de econômico, é o lucro esperado pelo investidor, né? Então, o ponto de equilíbrio no lucro econômico é quando ele está gerando 120 mil de lucro para quem está investindo na empresa. Então, a gente pode trabalhar essas duas formas. O contábil, que é o lucro zero, não tem, iguala-se receita com custo e despesa. E o lucro econômico é quando eu acrescento ao lucro, né, que é zero contábil, o valor esperado pelo investidor, que é o lucro mínimo que ele deseja pela atividade, ok? Então, atenção, quando a gente fala sobre lucro econômico e quando a gente fala sobre ponto de equilíbrio contábil e quando a gente fala sobre ponto de equilíbrio econômico, ok? Contábil é quando o lucro é zero. Então, olha a pegadinha. Se eu coloco assim, no ponto de equilíbrio, a empresa teve um lucro de 10 mil reais. Espera aí, ponto de equilíbrio contábil, o lucro é zero, então não tem lucro. Ou seja, a afirmativa está errada. Pegadinha que é conceito só de entendimento. Então, ponto de equilíbrio contábil, o lucro é zero. Agora, se ele falar assim, o ponto de equilíbrio econômico da empresa é que os investidores querem um lucro de 120 mil, de 30 mil, de 40 mil. Então, beleza, é lucro econômico, beleza, ele pode esperar um lucro mínimo, ok? Mas quando for lucro contábil, o lucro é zero. Então, se vocês tiverem lá, sei lá, uma demonstração de resultado do exercício, tá? E aí falou que no ponto de equilíbrio o lucro é 10 mil, já, atenção, a alternativa está errada. Porque o lucro no ponto de equilíbrio, ele é zero, ok? Ponto de equilíbrio é justamente esse, lembra? É da minha época, não sei se é da época de vocês, daquela balança que a gente punha um pouquinho assim, e aí quando a gente mantém o equilíbrio, se a gente pôr 100 mil de receita, eu tenho que pôr 100 mil de custo e despesa. Então, o ponto de equilíbrio é quando as receitas e o custo e despesa estão igualadas, no mesmo equilíbrio, tá? Por isso que vocês devem sempre entender. O que é ponto de equilíbrio? É o quanto que a empresa precisa vender para ter lucro zero, tá? Então, por quê? É receita com custo e despesa. Então, quanto que ela precisa vender? Quanto de receita ela precisa ter para ter um lucro zero? Esse é o ponto de referência para a empresa, para ela saber se a atividade dela vai ser passível de trazer para ela um retorno. Por isso que a gente usa muito o ponto de equilíbrio para analisar essa sensibilidade do projeto de investimento, né? Porque ela consegue me trazer essa possibilidade de análise, ok? Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Só para vocês entenderem como a gente pode, às vezes, abordar esse ponto de equilíbrio. Vamos supor uma empresa que atinge seu ponto de equilíbrio vendendo 400 unidades de seu produto.
Aí, aqui eu coloquei a demonstração do lucro, né? Ou seja, demonstração de resultado da empresa no ponto de equilíbrio, ó. Lembra que o ponto de equilíbrio é 400 unidades. Então, a empresa está vendendo 400 unidades e o valor do produto é 60 por unidade. Então, 400 vezes 60 é o valor da receita dela aqui, que no caso é 24 mil, ok? Vamos supor que ela tem custos e despesas variáveis, tá? O que é variável, Tessia? É tudo que varia conforme ela vai vender, né? Que está relacionado ao que ela está vendendo. Então, o custo é relacionado com o que a empresa gastou para produzir, que variou, né? Então, por isso que a gente põe custo variável. E despesa variável são as despesas também devido à venda que ela fez. Nesse caso aqui, o que ela tem de custo variável? Ela tem R$8 de custo variável. Por cada unidade que ela vendeu, ela vai ter um custo variável de 3.200. A despesa é R$2 pelas 400 que ela vendeu. Então, ela vai ter um custo de, uma despesa de 800. Então, ó, se eu tirar da receita o custo e tirar a despesa, ela vai ter o que a gente chama de lucro marginal de 20 mil. Ok? O custo fixo dela é 20 mil. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio dela gerou para ela um lucro zero. Ok? Então, ó, o que eu disse lá no começo. No ponto de equilíbrio, que é as 400 unidades, eu demonstrei aqui para vocês, realmente a empresa tem um lucro zero. Ok? Só que aí, o que está falando no exercício? A empresa quer ver o impacto dela aumentar simultaneamente no próximo período as despesas e os custos fixos, ou seja, tudo que ela tem fixo, tá? Para 24 mil. Então, ou seja, era 20 e agora vai para 24, ok? Mas ela também vai aumentar o preço de venda. De 60, ele vai para 62. E aí ela pede para a gente analisar, né, através do ponto de equilíbrio, esse impacto na empresa. Então, vamos lá. Como que a gente acha o ponto de equilíbrio? A gente pega o que a empresa tem fixo, que é o custo e a despesa, e divide pela margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição unitária, Tessia? É o preço de venda menos os custos e as despesas variáveis, ok? Isso tem na prova, tá? Não precisa preocupar com essa fórmula. Então, nesse caso aqui, o custo e despesa fixo é 24 mil, né? O preço de venda foi para 62,50, mas o custo e despesa variável não aumentou. Vocês lembram que o custo era 8 e a despesa era 2? 8 mais 2, continua os 10, tá? Então, a margem de contribuição vai ser 52,50 por unidade. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Eu pego os 24 mil e divido pela nova margem de contribuição, que é 52,50. Então, ela vai ter que o quê? Que vender mais produtos. Lembra que era 400 o ponto de equilíbrio inicial? Com o aumento do custo fixo, mesmo tendo aumentando o valor do preço de venda, mesmo assim, ela vai ter que vender mais unidades para poder chegar no equilíbrio, ou seja, ter um lucro zero, tá? E foi isso que eu coloquei aqui nesse exemplo, né? Então, só para vocês entenderem algumas análises para vocês fazerem. Então, neste caso, como as despesas e os custos fixos aumentaram, a quantidade para gerar o ponto de equilíbrio também aumentou. Aumentou por quê? De 400, né, que era inicialmente, ele passa a ser quanto agora? 457, tá? Então, ele aumentou para 457, ok? Se vocês
fizerem os cálculos, né? O ponto de equilíbrio, ele aumentou 4,29%. Tessia, como que você fez esse cálculo? Eu peguei os 457 e dividi pelos 400. E tirei 1, porque quando eu peço aumento pela matemática, eu tenho que tirar desconsiderando o 400, que é o inicial. Então, eu tenho um aumento de 14,29, tá? Então, o ponto de equilíbrio aumentou devido ao aumento do custo e despesa fixo e também do preço de venda, 14,29%, tá? Esse aumento da quantidade no ponto de equilíbrio ocorreu porque o aumento do preço de venda não consegue gerar receitas que supram o aumento desses custos de despesas. Então, o aumento de 60... Opa, ficou feio. O aumento de 60 para 62,50, tá? Não ajuda tanto assim, porque a empresa vai ter que vender mais para poder ter retorno, tá? A margem de contribuição vai alterar, né? Por quê? Porque se aumentou o preço de venda, aumenta a margem de contribuição, já que os custos de despesas variáveis não aumentaram, ok? Lembrando que eu já falei, né? O lucro no ponto de equilíbrio sempre será zero, porque o lucro contábil é zero, ok? Ficou claro? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora eu tô aqui. Se alguém quiser perguntar, eu tô à disposição. Gente, é um resumo, tá? Eu tentei abordar os pontos principais da prova. Eu sei que tem muita coisa para ser falada, que eu gostaria de falar. Eu até acho que eu reparto muito, né, na hora de falar, mas eu tentei me prender ao que de fato eu gostaria que vocês estudassem para a prova. Então, eu vou colocar esses slides para vocês lá no AVA, tá? E também a aula, o link da aula também vai ser colocado. Geralmente eu coloco ele no YouTube, tá? Também para vocês, qualquer um entrar e poder assistir. Prometo que até amanhã vai estar lá, tá bom? Pode falar, professor Reginaldo. Olá, Tessa, tudo bem? Tudo Está jóia. conseguindo me ouvir bem? Tô ótimo. A única confusão que pode haver do aluno é com relação à comparação do retorno do investimento ou da taxa interna de retorno ou do VPL, se usar a base do fluxo de caixa ou usar a base da demonstração do resultado do exercício. Porque em alguns exemplos, o pessoal pega o fluxo de caixa na avaliação do VPL, por exemplo, pelo saldo do lucro financeiro, tirando, é lógico, aí a depreciação. Outros não, pega pela movimentação de caixa, mas que envolve outras operações no período, como, por exemplo, a parte de investimentos. Então, essa é a única confusão que pode acabar ocorrendo e que eu vi que em alguns exemplos está sendo usado a demonstração de resultado, mas com o cuidado na demonstração de resultado que quando entrar aquelas operações, entrem efetivamente no caixa e saia no caixa no mesmo período. Sim, mas fique tranquilo que na prova eu não deixo, eu deixo bem claro se é fluxo de caixa e deixo bem claro que é demonstração de resultado. Então, isso não vai confundir o aluno. Mas obrigada aí pelas observações, foi ótimo. Mais alguma coisa, professor Reginaldo? Não, por enquanto não, somente que eu vou ter que me ausentar. Não, tem problema não. Muito obrigada pelo você e professor Wagner ter comparecido. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Obrigado pela atenção também que tem empreendido em toda essa abordagem com relação à disciplina e ao apoio também perante as dificuldades na estrutura. Imagina, Reginaldo, estou sempre à disposição. Desculpa as falhas também aqui da minha parte. Valeu. Ok, obrigado. Pessoal, eu estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se alguém não quiser, eu vou encerrar. Tranquilo? Vocês gostaram da aula? Podem ser sinceros.
Sim, professor. Muito Eu bom, gostei. obrigado. Deu para entender? Vocês gostaram? Deu para entender bastante. Então tá. Peguem os slides, estudem para a prova baseado nisso, ok? Eu vou colocar lá já os slides agora, a gravação que demora um pouquinho para ela baixar, para eu poder colocar no YouTube. Mas pelo Teams ela já vai estar disponível daqui a pouquinho, ok? Obrigada pelo apoio. Obrigada Professora, por terem comparecido. no AVA, em que local a gente pode encontrar o material? Eu vou pôr no material de apoio, mas eu peço para os professores avisarem vocês, tá? Geralmente eu coloco lá nos materiais complementares, se não me engano, tá? Mas deixa eu já olhar e já falar? Peraí, deixa eu já olhar. Prefiro. Rapidinho, deixa eu entrar aqui, eu já falo para vocês. Mas que eu saiba, eu ponho no material complementar. Deixa eu ver se está escrito isso, porque senão vocês ficam perdidos. Peraí, deixa eu entrar em análise de investimentos. Análise de investimentos. Livros, textos, não. Material complementar. Isso. Material complementar no primeiro bimestre, eu vou colocar. Tá? Certo, Isaías? Obrigado, professora. Certo. Imagina. E o link, eu devo colocar lá onde estava o link mesmo da aula, que eu coloquei lá no mural de avisos. Então, aí eu já transformo aquele link no link do YouTube, tá bom? Não, maravilha, ajudou muito. Imagina. Eu sou formado em gestão financeira, mas essas matérias sempre pegou a gente na faculdade. Sério, e Inclusive, eu expliquei direitinho, deu certo para você entender? Não, Porque deu foi tão certo. rápido. Não, tá Mas eu certo. Na verdade, eu tô falando de coisa que eu já se formei lá atrás, né? Então você tem que ficar relembrando tenho que ficar relembrando, com né? certeza. Com Mas certeza. foi muito bom, obrigado. Imagina. Ó, eu tentei, como eu disse, focar mais no que eu vou cobrar na prova, tá? Então, se atentem a esses assuntos, ok? Vão nesses assuntos que vocês não erram, tá? Boa prova. Estudem, não vão só com o que acham, estudem, tá? E que dê tudo certo, ok? Um abraço para todo mundo, viu? Obrigada por vocês terem entrado e participado. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa Obrigada, tarde. Tchau, professora. tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.